Olá pessoal, estamos aí de volta com Recebendo Você, falando de carnaval. Estamos aqui novamente com Anderson Vilas e hoje ele vai falar um pouquinho dele. Vocês vão ficar sabendo quem é Anderson Vilas. Então, roda a vinheta, aguarde um minutinho que a gente volta já já. Estamos de volta então com Recebendo Você, o Falando de Carnaval. E hoje com o Anderson Vilas, como eu disse, falando sobre quem é Anderson Vilas. E aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Estamos de volta aí para poder participar e falar um pouquinho de carnaval. Mas hoje a gente vai falar muito sobre você. Não é? Opa! Então, olha só. Quem é Anderson Vilas? Eu sou sambista, comecei bem novo no mundo do samba, né? A minha mãe, na época, morava na Rua Solacê, em frente à quadra da Imperatriz. Ela estava grávida, né? E aí foi dali que foi o meu primeiro contato com o mundo do samba. Lá em Ramos. Em Ramos. Rua Solacê, terra boa, aquela terra ali da região das Leopoldina. Opa, terra boa. Imperatriz e Cacique, juntinho. Isso, né? Tinha o Cacique também, tinha aquela participação toda. Então foi assim, a minha mãe estava grávida e aí eu já participava dos eventos de samba ali dentro da barriga dela. Sambando. Já ia sambando, já ia pulando, aquela coisa toda. E aí tinha a área do Cacique também, tudinho. Depois, na questão, fomos morar em Vila Isabel, próximo aonde? Morro dos Macacos, no 28 de setembro, ali. Curtimos bastante Vila Isabel, terra de Noel, né? Terra boa, terra de Martim. Depois passamos também, né? A minha infância foi muito bacana ali na área da Vila Isabel. Fomos para São Clemente, na área ali do Botafogo, né? Conheci aquela área todinha ali de Botafogo, São Clemente, que meu pai era português e ele tinha comércios, né? Tanto lá na Leopoldina, na época, perto da Imperatriz, e também na questão ali de Botafogo, Zona Sul, né? Grande São Clemente lá também. A gente participou bastante lá da São Clemente. Aí depois fomos para a Ilha do Governador, passei uma passadinha, conhecer bastante também o samba lá da ilha, terra boa. E aí fomos para Duque de Caxias. Duque de Caxias, aonde conseguimos conviver bastante, tinha muito bloco na época, muitos blocos em Caxias. Fixou residência em Caxias. Isso, onde a família se decidiu permanecer. E aí o mundo do samba foi levando a gente foi embalado ali no ritmo da bateria e estamos aí até hoje. O que acontece é que na época, quando fixamos residência em Caxias, a minha mãe participava dos blocos em Caxias, minha família toda era dos blocos, inclusive os meus tios, tinha um tio meu que era compositor do bloco chamado Sai Como Pode, era verde e branco, lá na 7 de setembro, lá em cima, perto do Casimiro de Abreu, do colégio, né, Casimiro de Abreu aqui em Caxias. A minha irmã era passista desse bloco, né, do Sai Como Pode, depois virou rainha de bateria. O meu tio tinha várias composições de samba enredo desse bloco. Aí participamos também da questão do bloco do China. O bloco do China é famoso até hoje. Quer dizer que todo mundo no meio de samba. Todo mundo. A mãe, a irmã, você dentro da barriga já estava sambando. Exatamente. E o meu cunhado era diretor de bateria do bloco do China, né? Opa, completou. Na época, ele era diretor de bateria do bloco do China. O meu tio compositor, a minha mãe saiu de Porta-Bandeira, a minha mãe saiu de Baiano, saiu em ala. E isso aí, minha mãe atuou em vários setores das escolas, dos blocos. E aí, então tinha os blocos, né? Que era o Sai Como Pode, tinha um bloco do China, Cartolinha de Caxias, União do Centenário, Capricho do Centenário, União da Vila São Luís. Tinha todos esses blocos aí na época.
né? Eu era bem criança, bem pequenininho, não tinha muita memória em relação a isso, mas eu consegui pegar ali um pouquinho da infância. A gente ia para o centro de Caxias para ver os blocos desfilar, né? Ficava Certo. debaixo da arquibancada lá, brincando, e a gente ia acompanhando ali o desfile. Era muito bacana os blocos de Caxias. Aí então, depois partimos para as escolas de samba, aonde o meu tio tinha uma participação muito grande no Império Serrano, né? Que a gente, por morar ali próximo ao Colégio Casimiro de Abreu, que era onde ensaiava sai com um pódio bloco, Sei. a gente tinha contato com Jamil, presidente do Império Serrano, seu Jamil Salomão Marufo, cheiroso na época. E aí a gente conviveu Império Serrano, Portela, São Clemente, Estácio, União da Ilha, Independente de Cordovil, Ninho de Lucas, a Acadêmica do Grande Rio. E a estrada foi longa. Isso aí tudo andando com a minha mãe. Beija-Flor de Nilópolis, aqui da Baixada, aqui bem próximo a gente aqui também. Todos participavam. As minhas tias participavam também da Mocidade Independente Padre Miguel, outros participavam da Tradição, na época a Tradição, tinha Tradição. A minha tia também participou também daqui da Grande Rio, na época. Também ela veio para desfilar aqui também como baiana. Uma turma boa da família. A galera toda era do samba. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma paradinha para o segundo bloco. E aí eu quero saber já o Anderson Vilas, o olhar dele no carnaval, essa experiência que ele adquiriu de crítica do carnaval, né? Uma crítica sadia sobre um entendimento seu no mundo do carnaval. Beleza? Beleza, estamos certos, estamos aí, muitas novidades. Então a gente volta daqui a pouquinho. Venha conhecer a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A OM Tour tem um roteiro prontinho para você. Temos roteiro Rio Dia e Rio à Noite, com sua gastronomia, eventos culturais e lazer, e visitas às quadras e escolas de samba. Entre em contato conosco 021 97585 6402 21 97585 6402. Esperamos por você. Então estamos de volta com o Anderson Vilas falando sobre ele, né? Quem é ele. Então, dando continuidade, a palavra é sua, Anderson, vamos lá? Oswaldo, e tem uma jornada aí, né, um longo trajeto aí no mundo do samba também. Comecei a participar mais dos eventos além dos desfiles. Eu participei muito dos bastidores, continuo até hoje, né? Na questão, eu comecei como apoio, né? Apoio de carro alegórico, a lá da Força, para quem não conhece, a gente trabalha retirando os carros da cidade do samba, fazendo o trajeto até a concentração e fazendo o desfile, depois trazendo novamente para a cidade do samba. Só que hoje eu já não estou mais na Ala da Força, né? Hoje eu faço parte da equipe de Parintins. Bacana. A equipe de Parintins que está sempre aí presente no carnaval, nos fez um convite e a gente faz essa parte lá, esse trabalho bacana aí dos movimentos dos carros lá, todo ano. Vira e mexe, a gente está em várias escolas, né? Fazendo o desenvolvimento e o espetáculo se tornar mais bonito, né? Mais gracioso. É muito bom o pessoal de Parintins fazer essa interação aqui com o Rio de Janeiro, não só o Rio também, São Paulo e outros lugares, porque eles têm uma grande experiência e tudo que vem a somar é bom, né? Espetáculo a céu aberto que a gente tem aí. Exatamente. E o pessoal, o público, né, gosta muito, reconhece muito o nosso trabalho e assim, é muito gratificante, né? A gente tá participando ali daquele evento, aquele espetáculo de céu aberto, é show. É o que a gente faz aqui, no Nós Falando de Carnaval, no Recebendo Você, a gente coloca para as pessoas o real, né? E a maioria das pessoas vê o espetáculo prontinho, dia de desfile, mas o antes, o durante, o depois, eles não sabem. Então é o que a gente coloca aqui, os bastidores mesmo, né? Bastidores mesmo. Igual você falou aí, o pessoal da Ala da Força, né? Os empurradores, o pessoal de Parintins veio somar a confecção aí das alegorias, dos carros.
A saída do carro, como a gente falou antes, terminou na dispersão, tem aquela logística de saída. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente, até porque precisa de um número muito grande de homens para poder estar empurrando aqueles carros, né? Porque caso acontece algum acidente na avenida, pode quebrar ou desacoplar o carro. Então precisa de muitas pessoas para poder estar ali auxiliando e ajudando. No caso da equipe de Parintins, a gente trabalha muito com os movimentos. Então a gente faz treinamento antes. Tem que fazer um ajuste na alavanca ou nos botões. Enfim, qual o tipo de material que pode ser usado, qual que não pode ser usado, qual é apropriado. Há um estudo também de computação gráfica no computador que é feito também em relação a isso, como que vai ser feito os carros. Antes de executar. É um papo que é realizado junto com a comissão da escola e com o carnavalesco para poder desenvolver um trabalho bacana para o público e para a escola, né? E bastante reuniões também, né? Reunião como será, porque também, gente, não é só chegar, eu quero trabalhar para empurrar o carro. Chegar lá e empurrar, não. Tem uma reunião, como você deve empurrar o carro, tem as paradas, tem também a quantidade de força para você empurrar o carro, porque não pode empurrar muito, e tem as pessoas sambando na frente, outra hora a ala, ou a porta-bandeira emergencial. Então tem todo um controle. Exatamente. Não é? Para o andamento. Porque aí fica a questão da direção de carnaval, direção de harmonia, né? Para poder estar vendo o espaço do carro com as alas, também para não ter problema de atropelar um componente. E a questão do povo de Parintins é mais finalização de movimentos mesmo, dos carros. E a ala da força para dar aquele apoio de conduzir, de estar empurrando o carro na avenida, caso aconteça e esteja necessidade de estar empurrando, caso quebra ou desacople o carro. E para você ver, com tudo isso, com toda a reunião, com toda a pesquisa, acontece de quebrar o carro, acontece de travar, isso com toda a estrutura, hein? Então, quer dizer, tem uma coisa que tem que ser muito bem elaborada. Até porque, Oswaldo, o que acontece, muitos aqui que vão assistir esse programa não sabem, né, que são leigos no assunto. Por exemplo, Marquinhos Sapucaí, você que é desfilante, você que é componente, tudinho, você sabe que a Marquinhos Sapucaí, ela não é reta, ela tem um desequilíbrio. Tem um caimento. Um caimento, né? Que você pode ver que sempre tem um probleminha ali na entrada dos carros, ou até no meio da avenida mesmo, que dá uma caída pro lado dos setores da arquibancada, ali, tudinho, das frisas. Então, assim, é muito complicado. Tem que ter uma cautela, tem que ter um treinamento, uma condução dos carros bem feita mesmo, porque senão pode dar problema. Tem que calcular bastante para que possa ter um andamento, né? E o carro quebra, ou tem um desequilíbrio, vai para uma outra direção e também machucar pessoas, né? Tem todo esse detalhe. Exatamente. Então, gente, para vocês verem, né? Aquele espetáculo todo tem tudo isso, tem toda uma logística, tem toda uma construção, uma estrutura para acontecer, e fica aquela coisa maravilhosa. E aí tem as fatalidades, são fatalidades. Apesar de ter muitos testes dentro da cidade de Samba, dos barracões, tudinho, pode acontecer do dia uma luz não acender, uma lâmpada não acender, ou dar um curto-circuito no carro na hora, porque pegou chuva, né? Tudo pode acontecer, é da natureza, é previsto, isso acontece também. Mas não quer dizer que não seja testado antes de ir para a avenida. É verdade. Bom, gente, vou dar mais uma paradinha, que a gente vai fazer um merchan aí da Fonsecas Sublimações. Dê uma olhadinha nesse vídeo aí, gente, vocês vão gostar. A gente volta daqui a pouquinho. É isso aí, pessoal, de volta aí novamente aí, e
continuando aqui, ó, bate-papo, Anderson Vilas. Vai lá, é contigo. Fala, Oswaldo, dando continuidade, né, à nossa trajetória aí, nossa história no carnaval. Com tudo isso, né, com a minha vivência no carnaval, eu consegui aprender a ter um olhar crítico em relação ao carnaval. Mas um olhar crítico de forma positiva, né? Uma forma que o que poderia ser melhorado dentro do carnaval, o que pode ser abordado, né, de uma forma melhor, com um olhar mais precioso para a nossa história, né? Isso é importante. É muito importante. E quanto mais você está dentro daquela atividade, mais você adquire conhecimento, né? É o dia a dia, é o trabalho, você vai executando, vai aprendendo. Aliás, todo mundo ele aprende com todo mundo. Igual a gente falou um momento aí, ninguém sabe tudo, né? A gente vai aprendendo, aprende um com o outro, e é o dia a dia que faz você adquirir todo esse conhecimento, essa visão. Até porque o que acontece? O carnaval ele vai se renovando a cada dia, a cada ano, né? A verdade é essa. Verdade. Vão tendo um tipo de abordagem totalmente diferente. A forma de conduzir o carnaval é diferente. Você vê a mudança dos anos 60, 70, 80, 90, anos 2000. Para quem acompanha um carnaval, o estudioso do carnaval, ele vê essa diferença. Ele consegue ver uma forma como é conduzido o carnaval dos anos 60 e 70 por de 80 e 90, de 90 para 2000. É um desequilíbrio, né? Tanto financeiro como cultural também. Eu vejo muito isso, aí eu vou perguntar a você, na tua visão, que pode ser igual a minha ou não, né? Sim. Vamos botar aí anos 80 também teve o boom da música popular brasileira, né? Dance e tudo mais. Mas em 80 até 90, ou talvez final de 90, tivemos aí bons sambas enredos, aliás, excelentes enredos. Né? Excelentes temas. Agora vamos falar partir do. Aprendeu, agora aprendeu. Não se fala, aprendi. Porque a gente sabe e não comenta, temos que comentar sobre tema e enredo. Então, nós tivemos aí 80 para 90 excelentes temas, excelentes enredos. Aí veio 2000, deu aquela queda, na minha visão. Aí eu vou perguntar a você depois. Bastante cultural, bastante Brasil, bastante história. E chegou 2000, não sei o que aconteceu, não sei, né? Ou o patrocínio que muda isso, ou é a pessoa, ou é, às vezes, uma nova fase de pessoas, ou carnavalesco, ou não, que às vezes vem com aquelas ideias deles. É claro, tem que botar umas ideias novas, mas o conteúdo literário, o conteúdo brasilidade, eu senti falta. E você, o que você pensa sobre isso? Bom, o que acontece? Nos anos 60 e 70, era baseado mais na história do Brasil. Onde se contava a riqueza de toda a história dos negros, da família real. Existia esse movimento, né, de abraçar a história cultural do país. Não era tão abordada a questão de patrocínio. Não era visado dessa forma o carnaval. Ali era uma forma de brincar o carnaval e enriquecer a sua história. Era esse período. A partir dos anos 90, teve um pouco uma mudança ali. Evoluiu um pouco o samba para frente. Em que sentido? Começou a ter a participação de temas e não de enredo. A partir dos anos 90, no meado, entre 95, 96, por ali, já foram perdendo um pouco a identidade de enredo. Foram ficando presos a patrocínio. A gente não sabe por quê, não sabemos se é uma questão de uma visão nova em relação ao carnaval, ou se era porque as escolas estavam com problema financeiro, né? A gente não sabe afirmar ou dizer em relação a isso. Mas, por um lado bom, no ano 2000 tentaram resgatar novamente a parte de enredo. Não todas as escolas, algumas estão tentando se encontrar, porque algumas perderam suas identidades, isso é importante dizer, né?
Você chegava numa escola, você via a identidade negra dentro daquela escola, aquela raça negra ali, Com cantando certeza. samba, cantando a sua história com orgulho, com emoção, né? E batendo no peito, né? Defendendo a bandeira do pavilhão ali. E hoje em dia você não vê tanto, né? Que foram perdendo identidade no meio do caminho, tanto na questão das suas baterias, na composição de seus sambas enredos, na questão cultural e social de um trabalho dentro da comunidade, que as escolas que perderam também um pouco isso, mas no decorrer agora dos anos 2010, 2015, por aí, foram tentando resgatar aos poucos, e agora em 2023 conseguiram resgatar de uma forma até bacana, mas não está 100% ainda. Mas pretende chegar lá, vai ficar legal. É onde eu falei. Quanto mais a gente dentro da atividade, e você começa a ter aquele olhar. É onde a gente tem esse conhecimento, que você tem conhecimento, eu tenho também esse conhecimento para a gente colocar, né, até para as pessoas entenderem. Então, não é... Tem as reportagens, entrevista igual a gente está fazendo, mas nós temos aquele olhar, porque olhar de participar, de conviver e falar com propriedade o que a gente está falando. Não é falar o que é certo e o que é errado, não é questão disso, é o nosso olhar. E aí cada um tem a sua colocação, ou a mais ou a menos do que a gente... Até porque aqui ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para poder tentar ajudar a enriquecer mais ainda, né? A sua parte cultural, né? Nosso carnaval, que isso é importante. Para a cidade do Rio de Janeiro, né, para o Brasil, o mundo, né, que assiste o Carnaval Carioca, isso é importante. A história, ela não pode ficar no passado, ela tem que ficar viva na memória de cada cidadão carioca, brasileiro, ou até mesmo mundial, para que possa entender a riqueza da nossa fauna, da nossa flora, enfim, e todo o conteúdo, todo o contexto do mundo samba. Até porque, o que acontece? Dentro do mundo do samba, as pessoas às vezes não tinham conhecimento da história do Brasil, mas passa a ter conhecimento da história porque ela está dentro daquela escola ali desfilando e ela consegue, poxa, eu não sabia que existia essa história. Aí a pessoa acaba aprendendo que ela desfilou ali, ela passa a ter mais amor pela escola dela, ela passa a ter mais amor pela história do Brasil, porque dentro da escola, a escola de samba, é um aprendizado, ela ensina os componentes a conhecer a sua história, tanto do pavilhão da sua escola, mas como a história do seu país, da sua cidade, às vezes. Então isso é importante, a escola de samba está abordando sempre. E isso é bom a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de carnaval não gosto de desfilar e tal, mas gente, é bom ter um interesse sobre o assunto de samba e enredo, o interesse, não que você, mesmo que você não queira ir para a avenida desfilar, interesse, por quê? Porque é uma literatura, é um tipo de literatura, é uma informação. Por exemplo, eu falei com você uma vez, eu fiz um vestibular uma vez, que caiu um texto, um samba enredo, para interpretar o samba enredo. Então olha só, o conteúdo de samba aí onde chegou. Então essa é a importância. Outra coisa que eu te falo, você falou o ano dos 2000 aí que vem melhorando, tá? Eu boto assim um ano 2000, mas bem assim, bem muito à frente, né? Por exemplo, 20 anos depois, eu acho que melhorou um pouco o enredo agora, né? Agora esses anos aí, 2023, né? Talvez 22, não. Eu vejo assim, que agora, 2023, para mim, que foi o carnaval. Porque 2022 ainda foi aquele lance de escolher pela internet ou pela televisão, aquela coisa toda, não foi. Então, para mim, esse ano que foi o carnaval, o retorno. E os enredos, eu gostei muito dos enredos, embora teve várias falhas, a gente vai conversar também sobre isso, sobre evolução, harmonia, que... né, teve bastante falhas nas escolas de samba. Exatamente, bastante. A gente vai falar sobre isso em evolução, mas o enredo em si, eu vi que esse ano a gente estava com um pouco mais de conteúdo. Falta ainda. Então, como é que você vê isso, sobre essa abordagem? Assim, eu até respeito a opinião do amigo que é sambista, convive dentro do samba há anos também, mas eu acho que houve uma grande melhora a partir dos anos 2020, já teve uns enredos, né? Teve uns enredos bastante cultural. Aí a pandemia atrapalhou dessa... Aí veio a pandemia, deu uma queda,
Mas Ah, isso então é o 20 está certo, 20 já estava bom. isso aí é natural, porque eu tenho um olhar, né, a Uhum. forma de ver Sim, o carnaval, você tem uma, outras pessoas vão ter outra forma, mas no contexto foi um bom carnaval. A partir de 2020 para cá melhorou considerável, bastante. agora o interagir das áreas dos componentes, o que é que você me disse? Tá tendo uma falhazinha aí, que depois isso aí vai interferir na evolução que nas Ó, notas. eu vou fazer uma abordagem aqui que eu acho interessante para o mundo do samba, para toda a galera que curte carnaval e gosta de carnaval. Eu acho que deveriam ter um olhar mais carinhoso para a ala de passista, né, que samba no pé, risca o chão, dá a alma pela escola, dá o sangue pela escola. A gente tem um olhar, né, de amor ali pela velha guarda, pela ala das baianas, que hoje em dia está até difícil você achar baiana para desfilar nas escolas. Hoje tem os baianos, né? Hoje coloca homens, que eu particularmente não tem nada a ver, para mim não tem nada a ver. Botar um homem de baiana. Que assim, é difícil, porque às vezes a senhora já está de idade, às vezes não aguenta o pique, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com um olhar mais de amor ali, né? Para essas alas aí, né? Passista, baiana, velha guarda. Porque é inadmissível no ano de 2023 você ver de escola passando na avenida sem falar de passista, ou às vezes faltando baiana, né? E é triste para quem é amante do carnaval, gosta do carnaval, né? Ter essa situação. Mas eu tenho certeza que as escolas estão olhando com carinho e vai conseguir fazer uma mudança bacana assim. Beleza, agora vamos para a parte final, porque depois você vai voltar, e depois vai voltar, e depois vai voltar. Você vai voltar ao lugar. Então aí eu queria que você desse agora uma parte final, porque depois a gente vai trazer mais assuntos, que é longo pra caramba se tratar de carnaval e tudo, e a gente vem no outro programa. Então eu queria que você finalizasse aí sobre essa questão nossa aí, que a gente já falou da tua história, vemos aqui agora com os desfiles e tal, então pra gente deixar um pouquinho também para depois, né? O pessoal ficar aí com vontade de ver mais. Desde já agradeço pelo convite, né? Novamente, mas estaremos em breve retornando, né? Para poder estar falando um pouco de alguns projetos da forma que a gente vê o carnaval, que pode ser abordado em algumas escolas de samba, né? Para a sua comunidade. E também vamos abordar vários quesitos, vamos abordar a questão de como foi o carnaval 2023. Sim. E vai ter bastante história aí, muita coisa bacana. Acompanhe. Se vocês puderem curtir, dá um like lá. Comente. E assim, eu peço a ajuda de vocês, que vocês possam curtir, dar um comentário, para a gente poder estar fazendo conteúdos mais interessantes para vocês, para que a gente possa estar desenvolvendo e contando, né, a parte cultural para todo mundo, para que todo mundo possa estar entendendo, interagindo, porque bastidores é só não recebendo você. Bastidores é com a gente, que a gente está lá, olhando, participando, pegando peso, né? Então, é isso aí, gente, é importante isso aí. Além do like, vocês comentarem. Olha, gostei. Olha, que tenho a curiosidade de saber disso. Você pode falar e a gente manda ver. Ok? Isso, pede um tema, a gente vai abordar, a gente vai falar aqui e vem pra cá, recebendo você tá aí. Vem com a gente. Agradeço, Anderson. Obrigado, irmão. Tamo junto. Na próxima, gente, no Recebendo Você. É isso aí, pessoal. De volta aí novamente aí. E continuando aqui, ó. Bate-papo, Anderson Vilas. Vai lá, é contigo. Fala, Oswaldo. Dando continuidade, né, a nossa trajetória aí, nossa história no carnaval. Com tudo isso, né, com a minha vivência no carnaval, eu consegui aprender a ter um olhar crítico em relação ao carnaval. Mas um olhar crítico de forma positiva, né? Uma forma que o que poderia ser melhorado dentro do carnaval, o que pode ser abordado, né, de uma forma melhor, com um olhar mais precioso para a nossa história, né? Isso é importante. É muito importante. E quanto mais você está dentro daquela atividade, mais você adquire conhecimento, né? É o dia a dia, é o trabalho, você vai executando, vai aprendendo. Aliás, todo mundo ele aprende com todo mundo, igual a gente falou um momento aí, ninguém sabe tudo, né? A gente vai aprendendo, aprende um, aprende com o outro, e
E é o dia a dia que faz você adquirir todo esse conhecimento, essa visão. Até porque o que acontece? O carnaval ele vai se renovando a cada dia, a cada ano, né? A verdade é essa. Verdade. Vão tendo um tipo de abordagem totalmente diferente. A forma de conduzir o carnaval é diferente. Você vê a mudança dos anos 60, 70, 80, 90, anos 2000. Para quem acompanha um carnaval, o estudioso do carnaval, ele vê essa diferença. Ele consegue ver uma forma como é conduzido o carnaval dos anos 60 e 70 por de 80 e 90, o de 90 para 2000. É um desequilíbrio, né? Tanto financeiro como cultural também. Eu vejo muito isso, aí eu vou perguntar a você, na tua visão, que pode ser igual a minha ou não, né? Sim, sim. Vamos botar aí anos 80 também teve o boom da música popular brasileira, né? Dance e tudo mais. Mas em 80 até 90, ou talvez final de 90, tivemos aí bons sambas enredos, aliás, excelentes enredos. Né? Excelentes temas. Agora vamos partir do. Aprendeu. Não se fala, aprendi. Porque a gente sabe e não comenta, temos que comentar sobre tema e enredo. Então, nós tivemos aí 80 para 90 excelentes temas, excelentes enredos. Aí veio 2000, deu aquela queda, na minha visão. Aí eu vou perguntar a você depois aí. Bastante cultural, bastante Brasil, bastante história. E chegou 2000, não sei o que aconteceu, não sei, né? Ou o patrocínio que muda isso, ou é a pessoa, ou é, às vezes, uma nova fase de pessoas, ou carnavalesco, ou não, que às vezes vem com aquelas ideias deles. É claro, tem que botar umas ideias novas, mas o conteúdo literário, o conteúdo brasilidade, eu senti falta. E você, o que você pensa sobre isso? Bom, o que acontece? Nos anos 60 e 70, era se baseado mais na história do Brasil. Onde se contava a riqueza de toda a história dos negros, da família real. Existia esse movimento, né, de abraçar a história cultural do país. Não era tão abordada a questão de patrocínio. Não era visado dessa forma o carnaval. Ali era uma forma de brincar o carnaval e enriquecer a sua história. Era esse período. A partir dos anos 90, teve um pouco uma mudança ali. Evoluiu um pouco o samba para frente. Em que sentido? Começou a ter a participação de temas e não de enredo. A partir dos anos 90, no meado, entre 95, 96 por ali, já foram perdendo um pouco a identidade de enredo. Foram ficando presos a patrocínio. A gente não sabe por quê, não sabemos se é uma questão de uma visão nova em relação ao carnaval, ou se era porque as escolas estavam com problema financeiro, né? A gente não sabe afirmar ou dizer em relação a isso. Mas, por um lado bom, no ano 2000 tentaram resgatar novamente a parte de enredo. Não todas as escolas, algumas estão tentando se encontrar, porque algumas perderam suas identidades, isso é importante dizer, né? Você chegava numa escola, você via a identidade negra dentro daquela escola, aquela raça negra ali, cantando samba, cantando a sua história com orgulho, com emoção, né? E batendo no peito, né? Defendendo a bandeira do pavilhão ali. E hoje em dia você não vê tanto, né? Que foram perdendo identidade no meio do caminho, tanto na questão das suas baterias, na composição de seus sambas enredos, na questão cultural e social de um trabalho dentro da comunidade, que as escolas que perderam também um pouco isso, mas no decorrer agora dos anos 2010, 2015, por aí, foram tentando resgatar aos poucos, e agora em 2023 conseguiram resgatar de uma forma até bacana, mas não está 100% ainda. Mas pretende chegar lá, vai ficar legal. É onde eu falei, quanto mais a gente dentro da atividade, você começa a ter aquele olhar
É onde a gente tem esse conhecimento, que você tem o conhecimento, eu tenho também esse conhecimento para a gente colocar, né, até para as pessoas entenderem. Então, não é. Tem as reportagens, a entrevista igual a gente está fazendo, mas nós temos aquele olhar, porque a gente olhar de participar, de conviver e falar com propriedade o que a gente está falando. Não é falar o que é certo e o que é errado, não é questão disso, é o nosso olhar. E aí cada um tem a sua colocação, ou a mais ou a menos do que a gente... Até porque aqui ninguém é dono da verdade. A gente está aqui para poder tentar ajudar a enriquecer mais ainda, né? A sua parte cultural, né? Nosso carnaval, que isso é importante. Para a cidade do Rio de Janeiro, né? Para o Brasil, o mundo, né? Que assiste o carnaval carioca. Isso é importante. A história, ela não pode ficar no passado. Ela tem que ficar viva na memória de cada cidadão carioca, brasileiro, ou até mesmo mundial, para que possa entender a riqueza da nossa fauna, da nossa flora, enfim, e todo o conteúdo, todo o contexto do mundo samba. Até porque, o que acontece? Dentro do mundo samba, as pessoas às vezes não tinham conhecimento da história do Brasil, mas passa a ter conhecimento da história porque ela está dentro daquela escola ali desfilando e ela consegue, poxa, eu não sabia que existia essa história. Aí a pessoa acaba aprendendo que ela desfilou ali, ela passa a ter mais amor pela escola dela, ela passa a ter mais amor pela história do Brasil, porque dentro da escola, a escola de samba, é um aprendizado. Ela ensina os componentes a conhecer a sua história, tanto do pavilhão da sua escola, mas como a história do seu país, da sua cidade, às vezes. Então isso é importante, a escola de samba está abordando sempre. E isso é bom a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de carnaval não gosto de desfilar e tal. Mas, gente, é bom ter um interesse sobre o assunto de samba e enredo, o interesse, não que você, mesmo que você não queira ir para a avenida desfilar, interesse, por quê? Porque é uma literatura, é um tipo de literatura, é uma informação. Por exemplo, eu falei com você uma vez, eu fiz um vestibular uma vez, que caiu um texto, um samba enredo, para interpretar o samba enredo. Então, olha só, o conteúdo de samba aí, onde chegou. Então, essa é a importância. Outra coisa que eu te falo, você falou, o ano dos 2000, aí que vem melhorando, tá? Eu boto assim um ano 2000, mas bem assim, bem muito à frente, né? Por exemplo, 20 anos depois, eu acho que melhorou um pouco o enredo agora, né? Agora esses anos aí, 2023, né? Talvez 22, não. Eu vejo assim, que agora, 2023, para mim, que foi o carnaval. Porque 2022 ainda foi aquele lance de escolher pela internet ou pela televisão, aquela coisa toda, não foi. Então, para mim, esse ano que foi o carnaval, o retorno. E os enredos. Eu gostei muito dos enredos, embora teve várias falhas, a gente vai conversar também sobre isso, sobre evolução, harmonia, que... né, teve bastante falhas nas escolas de samba. Exatamente, bastante. A gente vai falar sobre isso em evolução, mas o enredo em si, eu vi que esse ano a gente estava com um pouco mais de conteúdo. Falta ainda. Então, como é que você vê isso, sobre essa abordagem? Assim, eu até respeito a opinião do amigo que é sambista, convive dentro do samba há anos também, mas eu acho que houve uma grande melhora a partir dos anos de 2020, já teve uns enredos... 20, né? Teve uns enredos bastante cultural. Aí veio a pandemia, atrapalhou dessa... Aí veio a pandemia, deu uma queda. Mas então o 20 está certo, 20 já estava... Isso é natural, porque eu tenho um olhar, né, a forma de ver. Sim. O carnaval, você tem outras pessoas vão ter outra forma, mas... No contexto, foi um bom carnaval. A partir de 2020 para cá, melhorou considerável, bastante. Agora, o interagir das aulas dos componentes, o que é que você me diz? Está tendo uma falhazinha aí, que depois isso aí vai interferir na evolução, que nas notas. Eu vou fazer uma abordagem aqui, que eu acho interessante para o mundo do samba, para toda a galera que curte carnaval e gosta de carnaval. Eu acho que deveriam ter um olhar mais carinhoso para a ala de passista, né, que samba no pé, risca o chão, dá a alma pela escola, dá o sangue pela escola. A gente tem um olhar, né, de amor ali pela velha guarda, pela ala das baianas, que hoje em dia está até difícil você achar baiana para desfilar nas escolas. Hoje tem os baianos, né? Hoje coloca homens, que eu particularmente
Não tem nada a ver, pra mim não tem nada a ver. Botar um homem de baiana. Que assim, é difícil, porque às vezes a senhora já está de idade, às vezes não aguenta o pique, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com um olhar mais de amor ali, né? Para essas alas aí, né? Passista, baiana, velha guarda. Porque é inadmissível no ano 2023 você ver de escola passando na avenida sem falar de passista, ou às vezes faltando baiana, né? E é triste para quem é amante do carnaval, gosta do carnaval, né? Ter essa situação. Mas eu tenho certeza que as escolas estão olhando com carinho e vai conseguir fazer uma mudança bacana assim. Beleza, agora vamos para a parte final, porque depois você vai voltar, e depois vai voltar, e depois vai voltar. Eu vou te alugar. Então aí eu queria que você desse agora uma parte final, porque depois a gente vai trazer mais assuntos, que é longo pra caramba se tratar de carnaval e tudo, e a gente vem no outro programa. Então eu queria que você finalizasse aí sobre essa questão nossa aí, que a gente já falou da tua história, vemos aqui agora para os desfiles e tal, então para a gente deixar um pouquinho também para depois, né? O pessoal ficar aí com vontade de ver mais. Desde já agradeço pelo convite, né? Novamente, mas estaremos em breve retornando, né? Para poder estar falando um pouco de alguns projetos da forma que a gente vê o carnaval, que pode ser abordado em algumas escolas de samba, né? Para a sua comunidade. E também vamos abordar vários quesitos, vamos abordar a questão de como foi o Carnaval 2023. Sim. E vai ter bastante história aí, muita coisa bacana. Acompanhe. Se vocês puderem curtir, dá um like lá. Comente. E assim, eu peço a ajuda de vocês, que vocês possam curtir, dar um comentário, para a gente poder estar fazendo conteúdos mais interessantes para vocês, para que a gente possa estar desenvolvendo e contando, né, a parte cultural para todo mundo, para que todo mundo possa estar entendendo, interagindo, porque bastidores é só não recebendo você. Bastidores é com a gente, que a gente está lá, olhando, participando, pegando peso, né? Então é isso aí, gente, é importante isso aí. Além do like, vocês comentarem. Olha, gostei. Olha, que tenho uma curiosidade de saber disso. Você pode falar e a gente manda ver. Isso, ok? pede um tema, a gente vai abordar, a gente vai falar aqui e vem pra cá, recebendo você tá aí. Vem com a gente. Agradeço, Anderson. Obrigado, irmão. Tamo junto. Na próxima, a gente no Recebendo Você.